Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: as lesões complicam a vida do Real Madrid e da seleção brasileira. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like e se inscrever no canal. Aquele recadinho para você baixar o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link, você clica no link, vai direto para sua loja de baixar aplicativos aí do seu dispositivo, você baixa o app do SofaScore. Tem estatísticas de tudo que é tipo, do futebol, outros esportes também. Tem acompanhamento de jogos e classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não baixa, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Então baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado, você não vai se arrepender, beleza? Estou gravando esse vídeo da manhã de segunda-feira para a gente falar do número de lesões que vão atrapalhar o Real Madrid na temporada, já tem atrapalhado o Real Madrid na temporada, e também vão atrapalhar a seleção brasileira nesta data FIFA, em que o Brasil vai enfrentar nesta semana e na próxima, né? Mas essa já é a semana da data FIFA, vai enfrentar Chile e Peru, dois jogos vitais que o Brasil precisa vencer de qualquer maneira para subir na tabela de classificação das eliminatórias. E das últimas 3 lesões que o Real Madrid anunciou, 2 envolvem jogadores convocados e já cortados para a seleção brasileira. Antes eu queria falar da lesão do Carvajal, lateral direito, segundo capitão do Real Madrid, e em muitos momentos o capitão, porque como o primeiro capitão é o Modric, e o Modric hoje é um reserva, na maior parte do tempo o capitão do Real Madrid é o Carvajal, e o Carvajal, no último jogo contra o Villarreal, o Carvajal acabou sofrendo mais uma lesão de ligamento cruzado anterior no Real Madrid. Vale lembrar, na temporada passada foram 3 lesões de ligamento de joelho. Courtois, Alaba e o Militão. Aí o Militão voltou na reta final da temporada, o Courtois também, o Alaba até hoje ainda não voltou. E agora o Carvajal pega uma lesão também de ligamento cruzado anterior para um jogador muito importante na estrutura do Real Madrid, tanto estrutura tática, quanto estrutura técnica, quanto de liderança. E isso acho que vai complicar demais a vida do Real. A gente tem que lembrar, o Carvajal, na temporada passada, foi um dos destaques do time, né? Nas 2 metades do campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Inclusive fez gol, o gol do título da final da Champions, né? O gol que modificou do empate para a vitória foi do Carvajal de cabeça na final contra o Dortmund. Depois jogou muito bem também na Euro e agora uma baixa que vai deixar ele fora da temporada, só volta na temporada que vem. É uma lesão muito séria, pensando pro destino aí do Real Madrid na temporada, porque hoje o Real Madrid só tem uma opção para a posição, que é o Lucas Vázquez, aquele mesmo que é atacante, mas que já tem um tempo é o reserva do Carvajal na lateral direita. Eu não sei se o Florentino Pérez irá ao mercado em janeiro para contratar um lateral direito. E a missão é difícil, né? Porque hoje, para você ir buscar um lateral direito, você vai ter que ralar, né? As opções não são muito grandes. Um lateral direito, então, com as características do Carvajal, um cara que sabe construir por dentro quando precisa, um cara que é líder, um cara que defende bem, um cara que vai ao ataque dificilmente ele banaliza uma ida ao ataque, eu acho mais difícil ainda. Não vejo... Assim, os bons laterais direitos na atualidade são titulares dos seus times, né? Então, não é fácil você tirar o lateral direito de alguém, não. Então, assim, você vai tirar um Dumfries da Inter de Milão, apesar de ser outra característica, vai tirar um Arnold do Liverpool? Não é fácil. Um Walker do City? Não é fácil. Então, hoje, para você buscar um lateral direito mesmo que resolva, é uma situação difícil, é uma situação complicada, não é uma situação fácil, não. Então, não sei o que o Florentino vai fazer. No ano passado, inclusive contra críticas de várias pessoas, inclusive minha, o Florentino não foi buscar zagueiro, resolveu com o que tinha em casa e deu certo. Efetivou o Nacho como titular, o Rudiger, que numa situação normal começaria a temporada como reserva, virou titular e foi talvez o grande zagueiro da temporada. Mas agora a ausência do Carvajal é uma ausência que machuca demais o Real Madrid e não joga mais na temporada.
E do ponto de vista de brasileiros, no fim de semana a gente teve a confirmação de 2 cortes de brasileiros, um do Militão e outro do Vinícius Júnior. O caso do Vinícius Júnior é uma lesão de cervical, uma lesão aqui na região do pescoço, depois de uma jogada que ele sente ali um desconforto, e essa lesão está limitando demais os movimentos do Vinícius Júnior. Então, por isso, a expectativa é que em até 10 dias ele volte aos treinamentos normais, e por isso ele precisou ser cortado. Então, é um problema para o Dorival Júnior, porque o Vinícius Júnior é titular do Dorival Júnior. Ainda que com o Dorival Júnior, o Vinícius Júnior ainda não tenha feito grandes atuações, num geral, a participação do Vinícius na seleção brasileira é abaixo do que a gente imagina, ou abaixo do que ele pode fazer. Você está falando de um titular do Dorival Júnior, que não vai se apresentar, não vai para apresentação. Para o Real Madrid não deve ser tanto problema. Para o Real Madrid não deve ser um problema, por quê? Porque segundo uma conversa que eu tive com pessoas próximas ao jogador, ele deve estar de volta aos treinos em no máximo 10 dias, no máximo, e que ele é aguardado para estar 100% para o jogo contra o Borussia Dortmund pela Champions. Então a próxima rodada da Champions, a terceira rodada, que é uma revanche, né, uma repetição da final, o Vinícius Júnior, segundo as informações, vai estar ok, tanto para o Borussia Dortmund quanto para o jogo seguinte, que é o clássico contra o Barcelona. Existe até uma boa possibilidade do Vinícius já jogar contra o Celta na semana anterior à disputa da Champions, que seria lá no dia 20, né? Ou no dia 19 ou no dia 20. Então, essa é a questão. Então, para o Real não deve ser problema. Para a seleção, o Vinícius Júnior não vai se apresentar. E o outro foi o Militão. Esse é um problemaço também, porque ele sentiu uma lesão na coxa, um desgaste, segundo a análise do departamento médico do Real, uma sobrecarga, porque ele está sendo muito utilizado, e também foi cortado. Então, e aí a gente está falando de outro titular do Dorival Júnior, né? Não há nenhuma dúvida que o Militão é titular do time, até naquela outra data FIFA lá tinha ficado muito claro que a zaga do Dorival Júnior naquele momento seria Militão e Gabriel Magalhães. Aí o Militão se machucou, né? Ainda na data FIFA anterior, aí virou Marquinhos e Gabriel Magalhães. E agora, de novo, o Dorival Júnior não consegue ter o Militão à disposição, já foi cortado e foi convocado o Fabrício Bruno. Inclusive, essas convocações geraram... e aí, rapidinho, para o Real Madrid, há um risco lá do Militão também não estar disponível, porque a previsão ali seria, ainda que extraoficial, né, segundo o Diário Marca, a previsão seriam 15 dias. Então, o Militão estaria à disposição às vésperas de enfrentar o Borussia Dortmund. Então, contra o Dortmund, o Real já não vai ter o Carvajal, porque não vai ter ele durante toda a temporada, e talvez não tenha o Militão na zaga. Então, pode ser um grande problema, e aí, nesse caso, teria que improvisar o Tchouaméni, um Real que ainda tem muitas lesões, né? Tem uma lesão, além do Alaba e do Carvajal agora, já teve lesão do Camavinga, voltou, já teve lesão do Tchouaméni, voltou, teve lesão do Bellingham, voltou. Então, assim, esse tem sido uma questão. Sobre seleção brasileira, estão havendo ali algumas críticas ao Dorival Júnior, que eu não considero justas. Primeiro, quando corta o Vinícius Júnior, ele traz para a convocação o Andréas Pereira. E aí tem muita gente criticando o fato dele ter trazido um meia e não um ponta. Assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Por quê? Porque a seleção já tem muito atacante na convocação. Saiu o Vinícius Júnior. Eu imagino que na cabeça do Dorival, o reserva imediato para começar jogando, inclusive porque cresceu muito nos últimos jogos do Arsenal, seja o Martinelli. Mas se não for o Martinelli, tem para jogar por ali o Savinho, tem para jogar por ali o próprio Rodrigo, tem para jogar por ali o Rafinha. Então você tem várias possibilidades ali. Sem o Vinícius Júnior, por exemplo, o Dorival pode botar Savinho na direita, Rafinha por dentro e Rodrigo na esquerda. Seria uma possibilidade. Ele pode fazer Rodrigo na direita, Rodrigo ou Rafinha na direita,
Rodrigo ou Rafinha no meio e Martinelli na esquerda. Então ele tem várias possibilidades. E a sensação era que faltava alguém para o meio, né? Faltava um jogador de meio, então ele foi buscar o Andrés, que também tem jogado bem. Então não vejo nenhum problema no Andrés. E no Militão, muita gente quis falar sobre a convocação do Fabrício Bruno, se apegando que hoje o Fabrício Bruno é reserva do Flamengo, né? Então, com a entrada do Felipe Luiz no Flamengo, ele efetivou o Léo Ortiz como titular e o Fabrício Bruno como reserva. Então, nos 2 jogos do Felipe Luiz, a gente viu o Léo Ortiz titular na zaga, Fabrício Bruno como opção. Mas, assim, não acho que seja nenhum absurdo essa situação, porque, primeiro, o Fabrício Bruno era titular até 2 jogos atrás, então considerar que ele está chamando um reserva, eu acho um exagero. E o Fabrício Bruno fez bons jogos com o Dorival. Então, assim, o Fabrício Bruno fazia parte desse grupo, então não vejo nenhum problema. Se o Fabrício Bruno continuar sendo reserva, aí, né, efetivar até o fim da temporada reserva, aí talvez eu acho que convocar um reserva de um clube brasileiro não acho que faça sentido, não faça muito sentido. Mas nesse momento, que o Felipe Luiz tem 2 jogos, ou seja, ele era titular até 2 jogos atrás, não vejo nenhum problema não. Mas é isso, as lesões atrapalhando o Real Madrid e atrapalhando a seleção brasileira. Porque por mais que o Vinícius Júnior não tenha ainda mostrado tudo que ele pode com a camisa da seleção, ele é um titular do time e tem que ser mesmo até você entender que realmente o Vinícius precisa de um tempinho para se ajustar na seleção. Mas é isso, acho que a lesão do Carvajal é uma lesão que vai complicar demais o Real. O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual. Like, se inscreve no canal, aqui embaixo, e aqui embaixo também, que você vê no primeiro comentário fixado, clica no link, baixa o app do SofaScore, que é o melhor app à disposição do mercado para estatística de futebol. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.